Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o podcast de entrevista do Banco Alfa, que a gente conversa com fundadores de startups, tecnologia, transformação digital, empresários, executivos, investidores, enfim, sempre um papo muito interessante em tudo que cerca inovação. Bom, hoje a gente vai conversar com Otávio Brasil. Poxa, a gente vai falar no centro sobre tecnologia. Ele é o gerente responsável por energia na CAS Tecnologia. Ele tem uma pós-graduação em marketing pela ESPM e lidera há quase 10 anos exatamente a área de marketing na CAS. Otávio, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Trends. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Nós que agradecemos, eu, em nome da CAS, pelo convite. Muito obrigado pela apresentação também. E é muito bom falar de tecnologia quando está todo mundo falando de tecnologia e gostando de falar sobre o assunto, não é? Muito legal. Vamos conversar pela CAS. Claro. Um pouco da história, o que a CAS oferece, gera de valor para o cliente e para a sociedade também. Conversa com a gente sobre isso. Perfeito. A CAS é uma empresa que está no mercado desde o ano 2000, portanto tem 22 anos já de experiência. As 3 letras CAS significam Ciências Aplicadas à Sustentabilidade, né? Claro que sempre que falamos de sustentabilidade, estamos falando de sustentabilidade econômica, social e ambiental, porque elas estão sempre interligadas, né? A CAS, ela se destaca por desenvolver soluções na área de tecnologia aplicada principalmente ao mercado de serviços públicos, se destacou no mercado de energia desde o início da empresa e vem se desenvolvendo também em outros mercados, como de água, gás, agronegócio, desenvolvendo sempre soluções ligadas à tecnologia. Então, nós temos forte presença no mercado de distribuição de energia do Brasil, até porque foi o primeiro dos serviços públicos a ser privatizado, então as decisões são mais rápidas, os empresários têm sede por resultados, tem normas regulatórias a serem cumpridas, né? O segmento de água também é um mercado que nós estamos presentes em 2 segmentos, inclusive, de água. O distribuição, que nós temos parceiros e clientes até mais fora do Brasil do que no Brasil, e no mercado de individualização da medição em condomínios, porque todos nós estamos acostumados a ter uma conta rateada nos condomínios, né? A conta de água rateada igualmente por todos os apartamentos. Então, temos uma unidade de negócios que também oferece soluções para o mercado, já com muitos clientes, milhares em São Paulo e Grande São Paulo, administradoras, enfim, para individualizar a medição de água nos apartamentos. Então, em energia, água, gás e, mais recentemente, desenvolvendo soluções para o agronegócio, a partir de um desafio que surgiu para recuperar mananciais e manter o monitoramento da captação de água de rios, etc. Depois a gente pode explorar um pouco mais. A CAS vem desenvolvendo essas soluções disruptivas ao longo dos anos. Legal, vamos mergulhar um pouquinho ainda mais aí nessa oferta. Pelo pouquíssimo que eu ainda sei da CAS, mas já vi que é um mundo fascinante, né? Que particularmente me interessa muito, tanto para nós no Alfa, agronegócios, energia e tudo que cerca esse tema é bastante caro para a gente. É uma combinação de dispositivos IoT e, ao mesmo tempo, software que processa isso, interpreta. Conta para a gente aí como é essa combinação, porque eu imagino que vocês devem botar medidores, ou nem sempre medidores, tem um processo inteligente a partir de dados das próprias distribuidoras. Fala um pouco mais para a gente. Sim, bem interessante isso. Sim, é uma combinação de integração entre sistemas e dispositivos, utilizando as mais diversas tecnologias de comunicação que existem à nossa disposição. Quando a CAS começou, a comunicação era por SMS, né? Aí tecnologia GPRS, 2G, 3G, 4G, agora o 5G. Tem transmissão também via satélite, né? O IoT via satélite, um projeto de uma empresa chamada Swarm, uma startup, até foi adquirida pela Starlink do Elon Musk. Então, a CAS até
é uma das pioneiras no Brasil a desenvolver soluções, módulos de comunicação que utilizam a comunicação via satélite também para monitorar dados de medição em regiões remotas, no meio da floresta amazônica, enfim. Mas a integração disso tudo, não só utilizando essas diversas tecnologias de comunicação que são oferecidas, né, por diferentes provedores, também o desenvolvimento de integrar as linguagens entre esses dispositivos e os sistemas de gestão dessa enorme quantidade de dados. Porque cada dispositivo, cada fabricante de medidor, cada fabricante de modem de comunicação, cada desenvolvedor de plataforma de gestão, plataformas analíticas diversas, cada um deles desenvolve na sua linguagem, né? Lógico, seguindo alguns protocolos de comunicação, algumas conformidades são exigidas pelo mercado, mas cada um desenvolve uma linguagem diferente. Então, um dos desafios é integrar todas essas linguagens, tanto dos dispositivos quanto dos sistemas, e todos eles entre si, de modo que o usuário, aquela pessoa que tem que tomar uma decisão quando está de frente desses dados, recebendo informações, recebendo alertas e tendo que corrigir alguma coisa, ou tendo que tomar alguma decisão estratégica de priorizar um investimento ou priorizar um atendimento, né? Eu digo, tanto decisões de curto prazo, imediatas, que são urgentes, quanto decisões estratégicas de longo prazo, de forma que esse usuário possa ver tudo isso de forma que ele não tenha que pensar no que aconteceu antes, nessa integração, nessa mágica toda entre fazer todos esses dispositivos. Não importa a distância entre um e outro, não importa a linguagem entre um sistema e outro, mas a informação chega e clara, facilitando a vida desse tomador de decisão. E cada vez mais, Cláudio, o volume de dados cresce, né? O tal do Big Data, como você mencionou no início da conversa. O volume de dados é cada vez maior, de forma que é impossível, né, ou muito difícil para que tudo isso seja monitorado e vigiado, no bom sentido, pela mão humana, né? Então, aí entra a questão da inteligência artificial também, que nós temos desenvolvido algumas soluções nesses mercados onde nós atuamos, né, utilizando as tecnologias de comunicação IoT, aplicando inteligência artificial em grande escala, de forma a recuperar receitas e prover ganhos para as empresas. Porque, no fim das contas, tudo isso vai reverter também para o usuário, né? Sim, naturalmente. Em termos de competitividade e preço. Perfeito. Só para talvez até ajudar na compreensão para quem está nos ouvindo, fica claro que o cliente da CAS é um B2B, né? A CAS atende, no mais das vezes, pelo menos, aí você vai me esclarecer, o cliente B2B, sei lá, eu vou inventar aqui, uma Sabesp ou uma distribuidora de energia grande, etc. Sim. Mas você falou também de condomínio, quer dizer, onde já tem uma granulação maior e se aproxima mais quer dizer, torna mais tangível para o usuário final, o indivíduo, o serviço da CAS. É interessante, né? Quer dizer, enfim, conta aí para a gente esse desenho também do seu cliente. É verdade. O cliente direto da CAS, predominantemente, são as corporações, são distribuidoras, são empresas, exceto naquele segmento que eu mencionei no início da conversa, que é o mercado de individualização de água em condomínios, né, onde chegamos a ter contatos com pessoas físicas também, embora o nosso contratante seja administrador ou condomínio, que é uma pessoa jurídica, mas nós estamos muito mais próximos do cliente pessoa física também. No mais, predominantemente, nosso cliente é a empresa, então atuamos como B2B. No entanto, o cliente indireto continua sendo a pessoa física, porque quando as empresas de distribuição de energia, vamos falar aqui de energia como principal exemplo, quando elas conseguem reduzir as suas perdas técnicas, perdas comerciais, perdas em razão de cadastros desatualizados, possíveis fraudes ou qualquer problema que ela tenha, e as nossas soluções contribuem no sentido delas reduzirem essas perdas e otimizarem a informação precisa, isso significa também que vai ser reduzido para o consumidor final parte dessa perda financeira.
Regulatoriamente, as concessionárias, ao longo dos anos, elas podem passar um certo percentual da sua perda para a conta. E a cada ano esse percentual é reduzido. Então, elas têm o desafio de correr atrás dessas perdas. Todos nós ouvimos, eventualmente, em jornais que as concessionárias estão perdendo, seja porque a energia está mais cara, seja porque ocorrem fraudes, seja porque é difícil entender o consumidor em certas regiões da cidade, periferia, combater alguns tipos de ilegalidades. Mas à medida que se consegue fazer isso, obtendo informações e tomando decisões rapidamente, o consumidor que paga a conta direitinho, ele é beneficiado porque esse percentual de repasse é reduzido, sempre dentro daquilo que as normas permitem para as concessionárias. E com isso as concessionárias podem investir mais na modernização da rede e ampliando o fornecimento para regiões eventualmente não atendidas ou atendidas de forma parcial. Então, sempre que o distribuidor que cumpre normas regulatórias rígidas, sempre que ele consegue se beneficiar no sentido de viabilidade do negócio, de reduzir perdas, o consumidor final também é reduzido na conta diretamente e na qualidade do serviço prestado. É fantástico isso. Quer dizer, no final do dia é isso mesmo, né? Eu poderia também classificar um pouco, se você me permite, a CS como uma otimizadora de sistemas, né? Uma aprimoradora de sistemas, dentre outras coisas, porque está claro que certamente vocês agregam inteligência e não é só aprimorar o que já está sendo feito, mas fazer outras coisas melhor. Dá para perceber que digamos assim, esse drive, esse direcionamento. Mas no final do dia, sim, se a gente otimiza sistemas, é claro que nós todos somos beneficiários de sistemas que foram aprimorados, né? de mobilidade, de tudo isso que você está falando. Queria puxar um assunto aqui, quer dizer, todos esses distribuidores, água, energia, vêm se interessando cada vez mais por aquilo que vocês no segmento chamam de smart grid, né? Quer dizer, uma distribuição, a grade de distribuição inteligente, que imagino que tem um grau de complexidade fantástico, porque ela é dinâmica, ela, sei lá, deve ter dispositivos ou software que vão aprendendo e fazendo isso de uma forma absolutamente, digamos assim, quase que orgânica durante um dia, né? Conta pra gente aí como é essa junção de inteligência artificial, computação, dispositivos de coleta de dados nas entregas e o interesse das distribuidoras para o Smart Grid, se isso está crescendo. Certo. Bom, eu posso dizer para você o seguinte, no início, até mesmo quando eu cheguei nesse mercado, há quase 10 anos, como você mencionou, é comum as pessoas imaginarem, e eu também imaginava, que a medição, a coleta de dados de forma remota, ela ocorria para agilizar o serviço daquele homem de campo que sai lendo os relógios pela cidade, né? Mas é muito mais do que isso. O monitoramento é contínuo, é todo dia, a toda hora, no sentido de saber quanto que está sendo demandado a cada momento para poder fazer com que a rede funcione. Então, eu vou dar mais um exemplo da questão de medir continuamente e utilizar medidores inteligentes e que provém um grande volume de dados que precisam ser monitorados. Nos últimos anos, algumas inovações foram implementadas pela ANEEL no sentido de possibilitar ao consumidor de energia que ele escolha a modalidade da tarifa branca. A tarifa branca é uma modalidade que cobra do usuário, dependendo da faixa horária que ele está consumindo energia. Se é fora do horário de ponta, ele paga mais barato. Se é no horário de pico, ele paga mais caro do que o normal. E isso não é obrigatório. Em alguns países isso é obrigatório. A demanda a energia é mais cara ou mais barata, dependendo do horário que eu estou consumindo. No Brasil é opcional. Se eu acho que consigo deslocar o meu consumo para horários mais de menor demanda, eu posso pagar bem mais barato nesses horários e naquele horário que tem mais demanda, o horário de pico, eu posso pagar mais caro. Isso pressupõe o uso de um medidor inteligente, que tem um relógio, que usa um calendário, porque não tem a questão dos finais de semana. O calendário ele varia, tem feriado que é nacional, tem feriado que é estadual, tem feriado que é municipal. Então imagina o grande volume de dados que vai ser gerado. O relógio tem que estar sempre correto em cada uma dessas regiões.
E aí o sistema vai calcular em cada horário quanto que está sendo consumido e cobrar de acordo com o que o consumidor escolheu. Tem outra modalidade também, que é onde o consumidor pode gerar sua própria energia. Se ele tiver painéis solares, ele gera energia para ele próprio consumir, quando ele tiver que consumir. Créditos para ele. Então, imagina essa contabilidade para milhões de consumidores que já estão começando a optar por essa modalidade e futuramente esse número, a tendência é crescer. É só com medidor inteligente, é só com monitoramento em tempo real, online, de todos esses consumidores, sejam eles pessoa física, sejam eles grandes indústrias que consomem um grande volume de energia. Então, é uma quantidade muito grande de dados e a adoção de redes inteligentes, as tais smart grids, como você mencionou, é um caminho irreversível e que só vai trazer benefício para todos, porque é possível monitorar também, a concessionária pode monitorar, se eventualmente ela conjuga esses dados com previsões meteorológicas de que vai chover muito numa determinada região, aquele bairro tem mais tendência de queda, de apagão do que o outro, quais bairros têm mais escolas, mais hospitais, corpo de bombeiro, etc. Então, você junta todas essas informações e isso dá uma orientação para as concessionárias agirem preventivamente, né? E atuar, preparar as equipes para aquilo que é inevitável, que é uma possível queda em razão de uma anormalidade climática qualquer que está acontecendo. Então, muitas dessas coisas, os consumidores não sabem que elas estão acontecendo. E as concessionárias têm metas de qualidade no sentido de reduzir o número de quedas de fornecimento e a duração de cada queda quando eventualmente elas acontecem. Elas acontecem cada vez menos. E aí, quando acontecem, a duração é cada vez menor. E o consumidor, se ele olhar para trás, ele vai perceber que tudo isso está acontecendo. Mas quando acontece, ele estranha, mas está acontecendo cada vez menos. E para que aconteça cada vez menos, acontece uma série de coisas que nós, consumidores, não sabemos, né? Mas a ideia é essa mesmo, que isso venha a melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Por isso que as cidades inteligentes, onde esse mundo Smart Grid está inserido, vai cada vez mais melhorar a qualidade de vida das pessoas. É o mais melhor e mais barato. É engraçado, né? Porque vocês atuam como um facilitador, um aprimorador de sistemas que, no ideal, eles são invisíveis, né? A gente não lembra que a energia elétrica existe, você está simplesmente usando ela e a água na sua torneira e a limpeza da água. Então, e uma coisa que me chama também a atenção é de quanto nós, usuários, desconhecemos coisas do tipo, poxa, se o sistema todo é calculado por horário de pico para não ter queda, claro que o sistema vai ficar muito mais caro e toda essa inteligência de distribuição dinâmica que vocês ajudam a fazer, nossa, além de ser altamente complexa, traz uma inteligência para a vida da sociedade fantástico e chega naquele tema de cidades inteligentes. De alguma forma, vocês contribuem para esse tema que é até um jargão da moda, né? Digamos, cidades inteligentes, as pessoas não sabem muito bem do que se trata. Só vou pegar um ganchinho aí, né, nisso. Preços dinâmicos. Talvez isso. Nós cheguemos ao dia em que, sei lá, os shopping centers no horário de menor movimento sejam mais baratos, né? Ou o estacionamento, ou até os produtos das lojas, quem sabe. A imaginação vai... o céu é infinito, o céu é o limite, né? Quer dizer... É o limite, exatamente. Quer dizer, nós já absorvemos essa ideia no transporte, aviação tem décadas que os preços são variáveis, né? Todos nós já absorvemos, isso já internalizamos, que é normal saber que o preço varia quando você compra, dependendo da estação, etc. No transporte também, com esses novos aplicativos, se tem muita demanda, o preço aumenta e tal, mas em outras categorias, isso ainda não está assimilado, embora isso traga inteligência e otimização para o sistema como um todo, né, Otávio? É verdade. Você mencionou num momento aí que, embora tudo isso seja caro, etc., eu nem digo que é caro, é valioso, né?
É valioso porque é um investimento que vale a pena ser feito e o retorno acontece para todos, tanto para quem investiu quanto para os clientes que não sabem que aquilo foi investido. Quando a gente fala de cidades inteligentes, se você perguntar para diferentes pessoas de diferentes segmentos o que é cidade inteligente, você vai ouvir respostas diferentes, mas todas elas, no fim, estão integradas, elas se encontram em algum ponto, tanto na imaginação, né, do que é possível fazer, como alguns exemplos que você deu agora, do shopping center poder cobrar mais barato no horário de baixo movimento, quanto no mundo real mesmo, como já acontece nessas questões regulatórias no fornecimento de energia. O exemplo que eu mencionei no início da conversa do agronegócio foi um desafio que surgiu há pouco tempo, no final de 2018, em razão de uma necessidade de recuperar os mananciais lá no Tocantins, e que a bacia lá do Rio Formoso estava morrendo. Em algumas épocas do ano, o pessoal atravessava a pé, porque não tinha água, estava morrendo, literalmente. Então, o Ministério Público entrou em ação para que fosse monitorada a captação de água pelos produtores rurais ao longo do rio, não só porque estava matando o rio, mas porque, ao longo do tempo, isso poderia até impedir que eles captassem água para o agronegócio. Então, ia matar os dois negócios a longo prazo. E aí, junto com a Universidade de Tocantins, e aí a CAS participou do projeto, desenvolveu um sistema de monitoramento dessa captação e monitoramento do nível do rio também, para que fosse criado uma fórmula para que, quando o rio tivesse um determinado nível, a água vai poder ser captada num determinado volume, em horários e dias alternados ao longo dessa bacia de milhares de quilômetros de águas fluviais, numa determinada quantidade, como eu mencionei. Agora, como é que se monitora isso? Em algumas fazendas a internet chega, o 3G, o 4G, em outras não, então pode-se utilizar comunicação via satélite. Essa nova comunicação via satélite, como eu mencionei, que está chegando no mundo inteiro, está cobrindo o planeta, que é a da Swarm, porque é uma comunicação que chega em vários lugares, porém não há necessidade de banda larga, porque é só para transmitir dados. Bom, conclusão, monitorando tudo isso, instalando bombas, isso não só recuperou o rio, como disciplinou a captação de água para irrigação, como também tornou o negócio desses fazendeiros melhor no sentido de que eles não gastavam também mais energia à toa para bombear a água, porque eles estão aprendendo ainda a monitorar a umidade do solo. Então, quando ele vai bombear água para irrigar uma produção, e se ele está monitorando também a umidade do solo, ele vai, aqui está seco, eu vou irrigar aqui. Ali não está seco, a umidade do solo está boa, então eu não preciso gastar energia e bomba e retirar água do rio para irrigar. Então, isso acabou sendo o gatilho para monitoramento de várias outras coisas. Claro que o agronegócio tem muita tecnologia, né? Já muito maquinário, no sentido de desenvolver sementes, monitorar o clima, enfim, monitorar a safra. Tem muita inteligência, monitoramento via satélite, inclusive, da colheita, automação da colheita, muitos tratores que trabalham sozinhos, enfim, tem muita tecnologia. E essa tecnologia de monitoramento que surgiu a partir da necessidade de recuperar um rio que estava morrendo, acabou cumprindo a sua missão e dando outras ideias também de monitoramento que ninguém imaginava no início. No início, a tendência é reclamar. Depois, você vê aquilo como uma oportunidade e acaba aplicando e dando mais ideias também. Case maravilhoso, viu? Super bacana. Você falou que a CAS também atua em outros países, né? Pessoalmente, eu valorizo muito isso, né? O Brasil, pelo fato de ser um país continental, um oceano de um lado, a gente de costas para aqui a Amazônia, enfim, mas de costa para a América Espanhola e tal, a gente acaba ficando muito isolado, o mercado é grande, todos esses fatores contribuem para que a gente fique muito dentro do país. Eu sou apaixonado pela ideia dos nós brasileiros atuarmos no mundo, né? Conta para a gente um pouco da experiência da CAS aí, overseas, fora daqui.
Primeiro, por que no segmento de distribuição de água nós estamos presentes mais fora do Brasil do que no Brasil? Bom, no segmento de energia, como eu estava falando, nós estamos presentes em mais de 80% das distribuidoras de energia, ou com soluções completas, ou com parte de hardware, software, serviço. No segmento de água, ainda não, porque nós temos uma característica que é a seguinte: o segmento de água predominantemente é gerido pelo setor público. Então, tem questões de velocidade de decisão, de licitações, etc., que diminuem a velocidade de implementação de novas soluções, além das questões políticas que nós sabemos, mas não precisamos entrar em detalhes, né? Agora, mais recentemente, com o marco do saneamento, pode ser que já com a privatização, até no Rio, a SEDAI foi privatizada, então há um horizonte aí no sentido de que, ao longo do tempo, o segmento de distribuição de água chegue no mesmo nível do segmento de distribuição de energia, no sentido de implementar inteligências e melhorias nesse nível do que nós conversamos até aqui. Fora do Brasil, diversas concessionárias já monitoram, até porque a perda é, em muitos lugares, bem menor que a do Brasil, ou quando é igual ou maior, tem o desafio de corrigir isso. No Brasil, em média, a perda de água é de 40%, para você ter uma ideia. A água é captada, é tratada, é colocada na rede de distribuição e se perde no meio do caminho cerca de 40%. Nossa, é muito alto, hein? É muito. É um número muito alto. Em alguns estados passa de 60%. Na média do Brasil é 40%. No estado de São Paulo, você mencionou a Sabesp no início da conversa, a Sabesp já divulgou que a perda média é de cerca de 36%, 38%. Então, a média do Brasil é 40%. Os países, só para comparar o Japão, nós não estamos no Japão, mas eu vi uma vez uma matéria no Japão que diz que a perda lá é de 2%. E mesmo assim, eles fazem muitas manutenções preventivas, trocam parte dos ativos da distribuição com frequência para que não passe disso. Bom, mas nós estamos presentes, sim, na América do Sul, no Chile, na Colômbia, no Equador, na América Central, na Guatemala, ou diretamente ou através de parceiros ou representantes. Estamos presentes na Europa, na Oceania, na África do Sul, na África, o único país até o momento é a África do Sul, na Alemanha, nos Emirados Árabes, na Oceania, na Austrália e Nova Zelândia, com fornecimento principalmente de dispositivos de comunicação, gateways de comunicação, que se integram a esses equipamentos de campo, medidores, e tratam os dados e mandam para os sistemas de gestão. Por que eu disse tratam os dados? Aqui vale um parênteses, porque nem sempre é viável que o gestor, o tomador de decisão, ele peça uma informação para o medidor que está na sua casa ou na sua indústria a cada momento que ele quer a informação. Por quê? Porque fica inviável ele monitorar todos, porque nem sempre é preciso tratar aquela informação, ele só vai ver a informação e falar, ok, essa informação está boa, então eu perdi tempo à toa. E custa dados de transmissão, que ele contrata de uma operadora qualquer para trafegar aqueles dados. Então, os equipamentos de campo que nós desenvolvemos, eles têm uma inteligência embarcada. Ali mesmo ele está conversando com o dispositivo, pode ser um medidor, um sensor, qualquer coisa, e se alguns parâmetros são inconformes com aquilo que ele tem já pré-estabelecido, ele toma a iniciativa de mandar um alerta. Ninguém precisou parar para pedir a informação, não foi necessário gastar pacote de dados à toa, porque o dispositivo de campo que está lá integrado com esse módulo de comunicação já verificou algumas informações e aí sim ele demanda a transmissão daquela informação. Bom, então nós fornecemos dispositivos como esse em diversos países, como esses que eu mencionei, pelo mundo afora, através de parceiros, através de representantes, e em alguns desses países fornecemos também a plataforma de gestão, né? Gestão e análise desses dados. Aqui na América do Sul e no Chile, principalmente, já tem 2 concessionárias que utilizam a nossa plataforma de gestão também, além dos hardwares, e eventualmente já teve situações em que um país, aqui sem entrar em detalhes, porque são coisas que estão acontecendo, mas de um país, uma distribuidora de um país, conhecer os resultados que estão sendo obtidos em outro e já começar a nos consultar
de participação em RFIs, né, aqueles requisitos para mais informações, para depois lançar um edital, e nós fornecemos essa informação para que eles desenvolvam o seu projeto de fazer uma licitação, até porque eles têm desafios no sentido de priorizar os fornecedores locais, mas quando não cumprem, eles podem abrir isso para outros países também. Então, temos participado de diversas conversas nessa direção. Muito legal, Otávio, parabéns. Eu botei aqui na descrição aqui do nosso podcast aqui no Spotify ou no YouTube, no nosso podcast do YouTube, estão lá na descrição o link para a CAS Tecnologia. Agora, para encerrar, o nome do nosso programa, Trends, Tendências em Inglês. O que é que você enxerga aí para frente? Cada vez, o futuro é sempre diferente, né? Mas um futuro próximo, pelo menos, o que é que você enxerga aí de perspectiva nessa área de automação, inteligência de recursos, né? De recursos. Acho que é bem interessante ouvir. É uma ousadia tentar prever o futuro, né? Porque há algumas décadas, quando se falava de futuro, imaginávamos carros voadores na virada do milênio, né? Agora até está começando a pintar alguma coisa, mas quando nós falamos de cidades inteligentes, como eu mencionei, dá para imaginar um monte de coisa e dá para ver aquilo que está acontecendo. Nós estamos num caminho irreversível, não tem volta. Existem experimentos, mas não tem volta naquilo que já está conquistado. Se antigamente a comunicação acontecia por carta, ou antes até por fumaça, né, ou por carta, ou por e-mail, hoje em dia tudo isso acabou e nós nos comunicamos globalmente, até em outros planetas que o homem já planeja chegar, de uma forma também irreversível. Eu imagino que o consumidor vai continuar não entendendo muito como que ele está sendo beneficiado, porque já tem gerações que nasceram com isso aqui funcionando e não imaginavam um mundo sem isso, e nós ainda veremos algumas coisas acontecendo e novas gerações surgindo que vão olhar para trás e considerar que algumas coisas que nós conversamos hoje aqui, como é que poderia ser daquela forma, se é possível fazer dessa outra aqui. Então, assim, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu acho que nós vamos ser muito surpreendidos por coisas que nós não conseguimos imaginar ainda. Não ouso desenhar um cenário e fechar a questão em cima disso, porque tudo pode mudar, né? Fantástico. O meu garoto aí de 22 anos, que estuda no exterior, tecnologia, apaixonado, e ele me disse o seguinte: pai, você participou da revolução da internet, acompanhou essa revolução e viveu na sua profissão, o que vem aí vai lhe surpreender. Ele sempre me fala assim, né? Então, é uma nova... A mudança tem, a intuição que eu tenho, Otávio, bem em cima disso que você falou, é de que nós estamos potencializando ainda a capacidade de transformação, né? Assim, as transformações serão cada vez mais retumbantes, digamos. De forma exponencial, né? Na época dos grandes impérios, há centenas de anos, eles se expandiam até onde o cavalo podia chegar, né? Até eu assisti a um documentário recentemente, diz que era o máximo 11 mil quilômetros, né? Porque não é pouco, é bastante. Hoje em dia não tem limite, e o tempo é praticamente imediato, né? Então, o volume de informação, a capacidade de processar essas informações, a capacidade de tomar decisões, assusta no bom sentido, no sentido de que as pessoas cada vez mais acordem para as oportunidades que crescem a cada dia. Otávio, privilégio, eu acho que para nós dois vivermos nessa época, e um privilégio conversar com você. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, e quando quiser a gente bate um papo desse gostoso novamente. Chegamos ao final de mais um Trends. Você encontra os nossos programas nas plataformas do Alfa, no YouTube e no Spotify. Você já sabe, se gostou, dê o seu curtir aí, dê o seu joinha, e a gente se encontra na próxima entrevista. Até mais.